com perdão no meu francês, a porra do eclipse solar do dia 8 de abril, né, minha gente? Teorias de fim de mundo estão pipocando novamente pela internet, Cas. Então, vamos começar contando um pouquinho aqui, assim, porque tem umas sequências de slides agora em que o Sala vai falar sobre esse assunto. Um vídeo que viralizou no TikTok afirma que o eclipse solar total de 8 de abril passará por 8 cidades norte-americanas chamadas Nínive. Aqui está o mapa da NASA que mostra que, na verdade, ele passará diretamente sobre apenas 2, com as outras 6 fora do cinturão. A maioria dos lugares chamados Nínive são pequenos vilarejos e não cidades. No entanto, acho curioso que o eclipse passe por 2 Nínives e outras Nínives estejam relativamente próximas do cinturão visual do eclipse total. O nome Nínive está associado à deusa Anunnaki /sumeriana Inanna e ao semideus Nimrod. Disse que Inanna está a bordo da nave-mãe Nibiru, que retornou ao nosso sistema solar, de acordo com Helena Danaan, que acredita que este eclipse solar é apenas mais um evento astronômico e não representará nada significativo. Acredito que estamos num fim dos tempos bíblico, que foi arquitetado pelo estado profundo e não por Deus. Por isso vale a pena compreender este tipo de associações. Aqui está uma história que tenta desmascarar todo o caso, mas inclui links relevantes para acompanhamento. Gratidão, Nívia, eu tô rindo aqui. A Nelisier falando assim, não duvido nada que alguém vai culpar o pobre do Mercúrio retrógrado, caso o mundo acabe pela enésima vez. Eu não sei vocês, mas eu tô no nível de saco cheio, que sabe qual é a pior coisa que pode acontecer para mim? É nada. Imagina chegar o dia 8 de abril e não acontece porra nenhuma, tá? Aí é aquele negócio que você fala assim, isso não aguento mais isso. No sábado, o que o Sala fala sobre isso? Ele fala que, assim, primeiro, no cinturão, tá? Que é essa faixa que a gente tem aqui, o eclipse poderá ser visto em sua totalidade. Fora dele, não é que o eclipse não vai existir, minha gente. É só que você está fora do local, dos locais onde você consegue ver o eclipse na sua totalidade. Você vai ver ele parcial, tá? E quanto mais longe você tiver, menos do eclipse você vai conseguir enxergar por conta da sua posição no planeta, né? E o que eu achei interessado, assim, aqui começa, Inanna, ui, um monte de cidade chamada Nínive, onde tinha uma biblioteca super conhecida, não sei o que lá, aí já vai dando aquele negócio assim, ai, meu Deus do céu. E aí o Sala faz uma menção ao próximo webinário da Helena Danaan, que vai acontecer agora nesse domingo, dia 7, véspera do eclipse, tá? Do famoso eclipse. E ela vai falar sobre as tais 3 deusas Anunnaki, e uma delas é Inanna, tá? E aí o Sala lembra que, assim, na teoria do Sala, como é que ele encara esse tipo de coisa? Do ponto de vista dele, os tais Nephilim ou Elohim ou coisas assim são os nossos deuses da antiguidade, que na verdade são extraterrestres, mas a gente tratava como deuses, né? E foram eles, em especial os regressivos, que criaram essas narrativas bíblicas e profecias só para ter a gente sob controle. Então, o que está acontecendo agora, vamos combinar? Poderia ter sido calculado, se você tem conhecimento astronômico suficiente, você consegue calcular isso com milhares de anos de antecedência. A gente conseguiria fazer isso hoje, tá? Então, o que ele está falando é que, assim, eles usam esse tipo de coisa para nos programar e para semear o medo, o pânico em todo mundo. Então, essas profecias de fim dos tempos, na verdade, assim, elas foram plantadas pelos próprios escuros e eles estão seguindo o script que eles desenvolveram para sacanear todo mundo e deixar todo mundo apavorado. A Nívia está lembrando que segunda-feira é dia 8, a gente vai ter live normalmente. Se o mundo não acabar, estaremos aqui, tá, minha gente? A Alice está falando aqui que o JP disse ontem no Insta. Eu sou péssima de Insta, tá? Então vocês precisam me contar o que ele fala no Insta, porque a chance de eu mesma descobrir que ele falou alguma coisa é bem próxima de zero. Que dia 8 vai ser um dia normal, né? Eu acredito que vai ser um dia normal também, tá? A gente sabe que, assim, é provável, os escuros estão plantando um monte de coisas fatalistas, já tem algumas delas acontecendo, a gente tem 2 grandes conflitos armados acontecendo nesse momento,
mas eu chutaria que é algo que eles resolveram fazer nesta data porque eles gostam de sacanear todo mundo em datas específicas, e não porque estava previsto que aconteceria e esse tipo de coisa. O João está falando que mora na praia, que já atormentou tanto a mãe que pode vir um tsunami que ela não aguenta mais. Esse é o espírito, tá? Esse é o espírito, tá? A Luciana perguntando: esse povo Anunnaki agressivo tinha nada melhor para fazer do que tentar nos controlar? Pelo jeito, não, Luciane. Infelizmente, parece que não, tá? Mas pensa que os desgracentos, os topos da cadeia alimentar Anunnaki, já foram retirados aqui com a ajuda do povo que estava no mesmo nível, né? Porque a gente aqui só consegue se ferrar na mão deles. Deixa eu só trazer aqui para vocês, para mostrar. O Sala, então, ele fez referência a esse webinário da Helena Danan. Eu olhei aqui assim e falei assim, ai, quero, que ela vai falar das grandes mães da humanidade. Então, aqui a gente tem, né, a imagem que está aqui à esquerda na tela, a gente tem a Namu, no meio tá a Inanna, aqui ó, a Inanna à esquerda, no meio a Namu, e à direita a Ninhursag, uma mais maravilhosa do que a outra. Né? Então, quem mas vai ser no inglês macarrônico da Helena Danan, tá? Aí vocês precisam dar um tempo para gente assistir, contar para vocês o que foi que ela falou, tá? Então, eu sei que tá super legal, mas esse clipe aí depois maravilhoso, vocês podem assistir depois eu tô aqui no site da Helena Danan, que é helenadanan.org, na parte de webinars, mas esse vídeo tá no canal dela, para quem quiser assistir, tá? Eu vi esse vídeo e fiquei lá assim, ai, quero, tá? Mas vamos lá. Seguindo aqui com o eclipse. Temos aqui mais um tweet. Fernando, você pode ler? Aqui está uma comparação intrigante das cidades, vilas por onde passam os eclipses de 2017 e 2024. Nomes de lugares interessantes como Jonas, Arrebatamento, Arca e Nínive figuram como destaque. Pode ser apenas o acaso, devido aos nomes dos lugares do cinturão bíblico, ou algo mais profundo está se desenrolando, ligado às profecias do fim dos tempos. Aí o Sala, no sábado, ele fala o seguinte: ó, gente, talvez tudo isso seja só coincidência, tá? Porque essa região dos Estados Unidos é o que ele chama do cinturão bíblico, porque lembra assim, teve uma grande leva de imigração de protestantes que estavam fugindo da Inglaterra e chegando no Novo Mundo. Então, como eles eram cristãos fervorosos protestantes, eles saíram colocando nomes bíblicos dos vilarejos que eles foram fundando. Tá? Então, assim, você tem aí Jonas, Nínive, Rapture é arrebatamento, e perto de onde cruzam esses negócios tem uma cidade aí chamada a Arca, tá? Então, assim, pode ser mera coincidência, mas ficou bem divertido, né, gente? Passar um negocinho assim e a Arca tá lá no meio. Vai passar aqui, ó, esse eclipse agora do dia 8, vai passar em cima da capital do Canadá, que é Ottawa, onde está o Antônio. E a gente está aqui bem torcindinho para um certo Castro do cair, né, minha gente? Mas a gente não tem certeza se isso vai acontecer, mas nada nos impede de desejar que isso aconteça, basicamente. Continuando aqui com mais coisas do eclipse. Se não tivesse estranho o suficiente as coisas que estão acontecendo, mais uma. Nívia, quer ler o tweet, por favor? Eis uma questão interessante a ser ponderada. Por que a NASA está disparando 3 foguetes contra o eclipse solar? 1. Para medir a queda da luminosidade solar. 2. Uma cerimônia oculta para invocar a divindade serpente Apep, inimiga do deus Sol Ra. Ou 3. Criar confusão sobre o que será revelado no céu durante o eclipse. Ó, aí você fala assim, mas de onde apareceu esse tal de Apep, divindade? Que é isso, minha gente? A NASA gosta de pôr. Você sabe que a NASA tem uns troços meio bizarros, ao mesmo tempo que tem uns povos lá dentro que é bem intencionado, não está sabendo de nada do que está acontecendo, tem uns povos bem duvidoso lá, né? E eles tacam os nomes nas coisas que você fala assim, gente, para com isso, tá? Então, essa história do APEP está neste artigo da Forbes, tá? Que diz o seguinte: o projeto da agência espacial se chama Atmospheric Perturbations Around the Eclipse Path.
E a sigla que eles deram, apesar de não ser o resumo, tá, dessas palavras que eu falei, foi APEP, tá? Que eles falaram assim, então eles nomearam isso por conta de uma divindade serpente da mitologia do Antigo Egito. E aí você fala assim, desnecessário, né, minha gente? O que está sendo dito oficialmente é que isso foi mandado, inclusive no canal do Bem, no Suspicious Observers, ele fala, gente, para de exagerar, não há nada aqui para ver, eles só estão levando isso para a ionosfera, isso não vai para a Lua, tá? Nem em direção ao Sol. Esses foguetes serão lançados para monitorar variações na ionosfera quando você tem um eclipse que varia a luminosidade. Eu falei assim, tá pouco conspiratório. Bem, o Sala também falou assim, menos, né? Menos. Segundo o Sala, o que ele acha que eles estão fazendo é a opção 3, ou seja, criando confusão, porque vai que apareça, né? Que assim, durante o dia tem coisas que talvez a gente não veja, porque o sol é forte demais e a gente não consegue enxergar, mas no evento de um eclipse, o céu escurece e talvez a gente consiga ver coisas que normalmente não são visíveis. E aí, caso apareça alguma nave-mãe, alguma coisa do gênero, a teoria do Sala é que eles estão soltando esses foguetes para que a NASA possa dizer assim, não, isso aí que vocês viram foi os nossos foguetes que a gente jogou, não era nave-mãe, coisa nenhuma, tá? E só uma observação que, assim, esse cinturão que está cruzando os Estados Unidos, a largura dele é de 350 quilômetros. Então, dentro desse cinturão, as pessoas poderão ver o eclipse na sua totalidade, tá? E aí, do eclipse, já que estamos falando de Lua, vamos para a Lua. Fernando, você pode ler, por favor, o tweet que está na tela? Projetos gigantes de infraestrutura planejados para começar na Lua como parte de um projeto de 10 anos executado pela DARPA, chamado Estudo de Capacidades de Arquitetura Lunar. O projeto DARPA está contratando empresas como a Northrop Grumman para construir uma ferrovia lunar depois que o programa Artemis retorne os humanos à Lua. De acordo com denunciantes e contatados, já existem projetos gigantescos de infraestrutura no interior da Lua. Até que ponto estes serão utilizados para construir estruturas de superfície como parte do programa DARPA? Artigo: NASA designa Northrop Grumman para desenvolver um projeto ferroviário na Lua. Gente, não é meio ridículo a NASA falar assim, faz muito tempo que o homem não vai de volta para a Lua, e você fica, ai meu Deus, eu não sei mais nem o que dizer a essa altura em relação a isso, tá? Aí, no sábado, o Sala fala o seguinte, que o plano de colonização da Lua, ele faz parte dos acordos Artemis, tá? Que foram feitos já prevendo esse tipo de coisa. E ele acha que é uma das formas, esse tipo de notícia, é uma das formas de revelar aos poucos as tecnologias avançadas que já existem na Lua. Mesmo que no começo a gente ainda diga assim, estamos indo para lá usando um foguete convencional, tal, mas não está fora daquilo que as pessoas conseguem conceber e imaginar que com um foguete convencional o homem consegue chegar na Lua. E o Sala fala assim, provavelmente essa ferrovia já está lá, gente, já está lá na Lua, eles só precisam agora achar uma boa desculpa para dizer assim, que a gente construiu, tá? Para divulgar oficialmente aquilo que já existe, né? Eu estou agora fazendo uma matéria na faculdade de astronomia, a gente estava tendo que calcular a capacidade de um telescópio para enxergar alguma das estruturas da Lua, tá? Então, imagina que já exista uma ferrovia na Lua, dependendo do tamanho dessa ferrovia, o que acontece só é que a gente daqui da Terra, com os satélites que a gente tem, o telescópio que a gente tem aqui, a única coisa é que a gente não enxerga, tá? Porque não tem resolução suficiente no telescópio daqui para a gente enxergar, que fica meio borradinho. E as coisas que estão mais próximas, que conseguem enxergar de lá, estão na mão de algumas organizações que vão fazer questão de esconder as coisas das gente, né? Veja bem. E aí a Letícia leu esse artigo e fez um resumo para a gente. Nívia, você pode, por favor, ler o resumo da Letícia? A DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, iniciou um estudo da arquitetura lunar que durará 10 anos, chamado de Luna
-10, para apoiar a exploração da Lua. O estudo Luna 10 visa criar uma base analítica para novas oportunidades na Lua e ao redor dela. Os seus objetivos incluem o desenvolvimento de tecnologias para otimizar a infraestrutura lunar e a transição para sistemas conjuntos. A Northrop Grumman foi selecionada para desenvolver uma rede ferroviária lunar que facilitará a exploração e a pesquisa científica, combinando vários postos avançados e empreendimentos comerciais que serão implantados em nossa Lua. As responsabilidades da empresa incluem identificar as tecnologias e recursos necessários, prototipar e pesquisar conceitos de robótica para construir e operar o sistema, investigar a geração de energia, a mineração na Lua e a sua utilização, bem como as comunicações e a logística. O plano é desenvolver as tecnologias que permitirão às agências espaciais e às empresas acessarem os recursos, instalações e informações umas das outras para promover novas oportunidades de crescimento. Vários setores-chave são identificados na solicitação que devem ser desenvolvidos em serviços para sustentar uma presença a longo prazo na Lua, com base em uma análise de mercado da futura economia lunar. Economia lunar é o máximo, né, gente? Eu tô rindo aqui da Cristine falando assim, ó, esconder isso é tipo esconder gravidez de 6 meses. Isso daqui é mais uma das notícias, assim, que aos poucos estão vindo para o pessoal ir se acostumando, né, com o que está acontecendo.